Bendito Deus, ainda diante da Tua presença, Senhor. Nós já Te adoramos, nós já louvamos o Teu nome, Senhor. Mas queremos Te apresentar o Teu servo, pastor Tiago, que está aqui, Senhor. Sei que Tu tem colocado a Tua palavra no coração dele. Usa o Teu filho nesta noite com graça, com unção, Senhor. Com a autoridade do Teu nome e da Tua palavra sobre a vida do Teu servo, Senhor. E que Ele entregue nesta noite tudo aquilo que tem dados para Ele, Jesus querido. E nós Te pedimos, Senhor, fala conosco nesta noite. Fala, Jesus querido, nós estamos aqui com o nosso coração preparado para receber a Tua palavra, Senhor. Usa o Teu servo, é o que eu Te peço, é o que eu Te rogo e Te agradeço no Seu nome, Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Eu desejo cumprimentar aos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a toda a igreja com a paz do Senhor, amém. Constitui para mim motivo de grande alegria chegar a esta casa de oração, estar com os irmãos bendizendo e bendizendo ao nome do Senhor. Louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos da igreja, desse santo ministério, na pessoa do nosso decano, pastor Agemiro. Louvar a Deus pela sua vida, pastor Leandro, que Deus continue abençoando, pastora Ana, a esse ministério, que Deus possa continuar derramando das mais ricas bênçãos dos céus. Na liderança da Almadur, Deus continue abençoando aos servos de Deus que têm estado à frente durante esse período e produzindo frutos. Evangelista Carlos, irmão Marlon, que Deus continue abençoando. Meu amigo pastor Isaías, irmão Jean, suas famílias, Deus abençoe. A todos os irmãos. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada, pegue comigo em nome de Jesus. Aos cantores que têm louvado, que Deus continue usando. Eu trago comigo a saudação de nosso pastor presidente, pastor Geraldino Silva, ali da sede das Assembleias de Deus em Guaíba, todos os irmãos, a igreja, ao ministério. Evangelho segundo escreveu São Mateus, o capítulo de número 24, glória a Jesus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus, o capítulo de número 24, Deus tem uma palavra para mim e para a tua vida. Verso de número 32, está escrito assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas vos aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiais, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Eu quero falar nessa noite acerca do noivo, e o noivo vem. Pode assentar-se, bendizendo e bendizendo ao santo e bendito nome do Senhor. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus,
eu fiz menção de um texto que está inserido na terceira etapa, ou na galeria da terceira etapa do ministério de Jesus. Eu costumo dizer que o ministério de Jesus, ele está dividido, pastor Leandro, em 3 tempos, 3 etapas ou 3 épocas. A primeira etapa eu denomino como etapa de manifestação. É bem verdade que Jesus nunca deixou de operar milagres, mas a primeira etapa é marcada por cegos que veem, por mudos que falam, por paralíticos que andam, por leprosos que são limpos. A primeira etapa é marcada por sinais evidentes, por sinais miraculosos de Deus. Quem não se lembra, a primeira etapa, Jesus entra na casa de um homem chamado Simão Pedro, e a Bíblia diz que Jesus cura e cura a sua sogra. Mas eu também preciso lembrar que esta primeira etapa é marcada por um estilo de linguagem especial, é marcado por um estilo de linguagem evangelístico. Afinal de contas, a mensagem que predomina é esta: multidões querem estar com Jesus, mesmo que o preço seja ter ou tenha que ser que passar pelo deserto, mesmo que o preço seja ter que descer à beira-mar, mesmo que o preço seja ter que subir a montanha, as pessoas obedecem o convite de Jesus e querem estar perto de Jesus. Mas eu costumo dizer que Jesus tem uma segunda preocupação, qual que é? Deixar representantes na terra, homens que viessem representar o seu reino, estabelecer o seu reino e o seu reino sobre a terra. Jesus chama 12, chama 70, os vocaciona, os capacita e sopra sobre eles dizendo: recebais e recebais o Espírito Santo. A segunda etapa é marcada por viagens missionárias. Quem não se lembra, a primeira delas, em que Judas o traidor volta alegre, volta feliz, volta jubiloso e volta dizendo consigo: mestre, em teu nome nós expulsamos os demônios, em teu nome os demônios nos sujeitam. Mas Jesus olha para ele dizendo: não alegrai-vos porque em meu nome expulsai os demônios, mas alegrai-vos porque o vosso nome, ele está escrito e escrito no livro da vida. Quem não se lembra de uma segunda viagem missionária? A Bíblia diz que eles cruzam por Samaria e os samaritanos não quiseram receber, não quiseram dar guarida. João, aquele que seria o apóstolo do amor, está bravo, está irado, está na carne, está dizendo consigo: vamos orar ao céu, a fim de que saraiva de fogo caia e consuma os habitantes de Samaria. Mas Jesus ensina que o verdadeiro discípulo não se dá ira, o verdadeiro discípulo, ele não se dá contenda, o verdadeiro discípulo, ele não se dá disputa, o verdadeiro discípulo, ele ama, ele perdoa, ele carrega amor genuíno de Deus dentro do seu coração, dentro da sua alma. O verdadeiro discípulo, ele não dá apenas a primeira face, mas ele dá a segunda face. Mas entenda, se a primeira etapa, a característica principal é uma mensagem evangelística, a segunda etapa é uma mensagem de característica predominante preparatória. Como assim, pregador? Jesus vai preparar os seus discípulos. Jesus vai revestir os seus discípulos. Jesus vai ensinar os seus discípulos. Ensinar como? Jesus ensina a orar, Jesus ensina a curar, Jesus ensina a ministrar, Jesus ensina acerca de ter fé, Jesus ensina até mesmo ética, como se portar. Jesus vai dizer, quando chegar numa casa, de que forma proceder, se for bem recebido, de que forma agir, se não for bem recebido. Jesus, ele ensina os seus discípulos, ele se reveste como pedagogo, como mestre, como rabi da Galileia, e ele vai preparar os seus discípulos antes de enviar. Mas eu também preciso lembrar que existe um período de transição entre a segunda e a terceira etapa do ministério de Jesus. Redobra a tua atenção, olhe para mim um minutinho. Eu costumo dizer que a terceira etapa de Jesus, ela é mais apertada. Como é que é, pregador? A terceira etapa do ministério de Jesus, ela é mais apertada. Como assim? Jesus
agora não vai sair se manifestando e, aleluia, distribuindo milagres. Jesus agora não vai sair distribuindo poder. Não, não. Jesus vai elevar, os jovens vão me entender melhor. Jesus vai elevar o nível de seus seguidores. Jesus vai, permita eu assassinar o português aqui, mas seletizar. Jesus vai elevar o nível de seus seguidores, dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está pregando e está dizendo: gente, quem peca não peca mais, quem rouba não rouba mais, quem mente não mente mais, quem fornica não fornica mais, quem adultera não adultera mais. Jesus está falando de mudança de vida, de mudança de caráter, de mudança de atitude. Jesus está falando de compromisso e de comprometimento. Para quem não se lembra, eu vou refrescar a tua memória. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 6 do Evangelho de João, já nos seus últimos versos, que muitos discípulos já não queriam mais andar com Jesus, devido ao seu duro discurso. Ele pregava que era necessário comer da carne, beber do sangue, e muitos não entendiam que Jesus estava falando de aliança, de compromisso, de comprometimento. Mas eu preciso lembrar que Jesus estava pregando, só para ver se você está entendendo, quem estava pregando era, e enquanto Jesus estava pregando, alguém olhava e dizia assim: hoje ele não está na unção. Hoje ele não orou direito. Hoje ele não consagrou direito, não. Não, hoje não. Hoje ele não tá na graça, não. Porque a multidão, escuta bem isso, a multidão tem a ideia, e infelizmente essa ideia, pastor, ao longo dos anos entrou dentro da igreja. A multidão tem uma ideia que nós pastores, que nós obreiros, que nós pregadores, nós temos o compromisso de despedir a multidão alegre. Eu não sei de onde começou, mas há na igreja uma cultura que nós, pastores, temos que despedir a multidão satisfeita, a multidão alegre. E eu preciso lembrar alguém: meu filho, não é todo mundo que sai feliz da presença de Jesus. Como é que é? Eu vou repetir: não é todo mundo que sai feliz, satisfeito da presença de Jesus. Como assim? O jovem rico saiu frustrado da presença de Jesus. Por quê, pregador? Porque os seus anseios não correspondiam aos anseios de Cristo, porque os seus desejos não correspondiam aos desejos de Cristo. E eu preciso pregar e dizer para alguém: ei, meu filho, só sai feliz da presença de Jesus quem abre o coração para a palavra dele. Só sai feliz da presença de Jesus quem abre o coração, dizendo: se me exortar eu recebo, se falar eu recebo, ei, se bradar eu recebo. Eu falo isso porque se Jesus estava pregando e tem uma multidão dando as costas para Jesus, tem 12 camaradas no meio da multidão dizendo assim: pastor Gemiro, está doendo, mas eu suporto. Está doendo, mas eu quero o céu. Está doendo, mas manda mais, Jesus. Manda mais, Jesus. Manda mais. Jesus olha para os 12 dizendo: querem ir? Podem ir também. Querem me deixar? Podem me deixar também. Mas é nesse momento que Pedro marca. E Pedro marca a história dizendo: mestre, 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 a quem iremos nós? Pois só tu tem palavra, e palavra de vida eterna. Eu preciso lembrar: igreja sem palavra de vida eterna vira matiné. Igreja sem palavra de vida eterna vira boate gospel. Igreja sem palavra de vida eterna vira clube social. A diferença é que nós falamos de céu e falamos de inferno, falamos de eternidade com Deus, e eternidade com Deus tem palavra de vida eterna. Eu costumo dizer que Pedro naquele momento queria deixar 4 coisas bem claras para Jesus. Primeiro, eu não te sirvo.
E eu não te sirvo porque tu entrou no meu barco no momento em que eu mais precisava. Como é que é, rapaz? Eu estava quebrado. Eu tinha passado a pior noite da minha vida. Eu estava desesperado. Mas o Senhor me deu uma pesca maravilhosa. Mas eu não te sirvo por causa de dinheiro. Eu queria deixar bem claro isso para o Senhor. Eu não te sirvo por causa de dinheiro. E tem mais o que, rapaz? Eu não te sirvo porque tu entraste dentro da minha casa e curaste a velha minha sogra. Como é que é, rapaz? Eu não te sirvo porque eu vi o Senhor abrir olho de cego. Eu vi o Senhor abrir a boca de mudo. Eu vi o Senhor limpar leprosos. Eu vi o Senhor levantar paralíticos. Eu vi o Senhor transformar água em vinho. Eu vi o Senhor, aleluia, multiplicar pão e peixe. Mas eu quero deixar bem claro, eu não te sirvo, e eu não te sirvo por causa de dinheiro, mas também não te sirvo por causa de sinais. E tem mais o que, rapaz? Eu não te sirvo porque o Senhor viu em mim o que nunca ninguém viu. Como é que é? O Senhor viu um chamado em mim, o Senhor viu um ministério em mim, o Senhor viu uma vocação em mim. Como é que é? Eu era pescador de peixe, mas o Senhor olhou para mim dizendo, vai ser pescador de homem. Mas eu quero deixar bem claro, eu não te sirvo por causa de dinheiro, não te sirvo por causa de sinal, e também não te sirvo por causa de ministério. E tem mais o que, rapaz? Eu não te sirvo porque agora o Senhor soprou sobre mim e eu fui cheio do Espírito Santo. Agora no teu nome eu também boto o capeta para correr. Agora no teu nome os demônios também me sujeitam. Agora no teu nome eu também curo os enfermos. Mas eu não te sirvo por causa de dinheiro, eu não te sirvo por causa de sinais, não te sirvo por causa de ministério, e também não te sirvo por causa de poder. Peraí, rapaz, tu me serve então por quê? Eu te sirvo porque eu tenho te observado. Peraí, tu me serve por quê? Porque eu tenho te observado e descobri o quê? Que tu és o verbo encarnado que está no meio de nós, que tu és a própria palavra e em ti se cumpre a palavra. Eu descobri que tu és o pão vivo, e o pão vivo que desceu do céu. Eu descobri que tu tem palavra, e palavra de vida eterna. Levanta a tua mão, meu filho. Levanta a tua mão. No meio de uma geração em que tem tanta gente que serve a Deus para enricar, como diz o nordestino, para ficar rico. No meio de uma geração em que tem tanta gente que serve a Deus por causa que Ele cura, e quantos são curados, pastores somem. No meio de uma geração em que tem tanta gente se gabando, e serve a Deus por causa do ministério. Se tirar o microfone, desvia. Se tirar o microfone, não vem mais para a igreja. Se tirar o microfone, acabou tudo. No meio de uma geração em que tem tanta gente se gabando e dizendo que é cheio de Deus, que é profeta, que é cheio de poder, eu preciso lembrar e dizer, ainda existe um povo na terra que serve a Deus porque ama a palavra, porque gosta da palavra, porque tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Ainda tem. Há uma liberdade de Deus nesse lugar, e eu preciso dizer, ainda tem um povo que ama a palavra. Sabe, pastor, faz mais de 20 anos que eu vivo ministrando o evangelho. Eu costumo dizer que eu já tive uma vida normal. Eu estava me formando em direito, eu era secretário de uma juíza quando Jesus me chamou para o ministério. E durante esses anos que eu ministro o evangelho, uma das coisas mais decorrentes que me acontece é líder de jovem me ligar. Não foi o caso aqui, mas líder de jovem me ligar. Eu estou no congresso de jovem, então eu falo dos jovens. Líder de jovem me ligar e dizer assim, pastor Damascena, o senhor prega para jovem? Ô, pastor Damascena, o senhor prega para adolescente? E eu respondo às vezes de uma maneira que um pouco áspera, um pouco dura, mas eu preciso lembrar. E eu costumo dizer, eu prego o evangelho, ainda serve. Eu falo do evangelho, ainda serve. O evangelho ainda serve, ainda cabe aí, ainda serve.
Evangelho ainda serve, meu irmão, numa geração em que tantos jovens não vêm na escola bíblica, numa geração em que muitos jovens não vêm no culto de ensino, numa geração em que jovens preferem ficar em casa assistindo, aleluia, Kawaii, TikTok ou Instagram. Ei, querem mensagem especial? Não, meu filho, o que tira o veneno da panela ainda é evangelho, o que ainda transforma o homem ainda é evangelho, o que muda o caráter do homem ainda é evangelho, o que pode te dar novo nascimento é evangelho, evangelho, evangelho. Amai, Elei, Tchohei, Rabai, Joki. A terceira etapa, eu torno a repetir, ela é mais apertada. A etapa da consumação, Jesus vai falar do sermão profético, o sermão das dores. De 10 virgens, quem não se lembra, 5 eram prudentes, mas 5 eram. 5 eram. Por que louca, pregador? Porque só louco para servir a Deus e andar vazio de Deus. Só louco para dizer que é crente não tem nada de crente. Só louco para vir numa reunião como essa e ficar pensando em coisa terrena, carnal, mundana e esquecer que a glória de Deus está aqui, está aqui, está aqui. Só louco. A terceira etapa é marcada pelo Getsemane ou Getsemani, que no hebraico quer dizer prensa e prensa de azeite. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação, e partou-se dele cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais e mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam e corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo. O problema é que não estavam dormindo de qualquer coisa, estavam dormindo de tristeza. E disse-lhes: ei, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A terceira etapa é marcada pela dor, pelo sofrimento, pelos cravos, pela morte, pela coroa de espinhos, mas também é marcada pela ressurreição e vida. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Eu já falei com ele hoje, ele já falou comigo, está vivo. Daqui um pouquinho ele vai passar por aqui, vai operar algum milagre, está vivo. Managaia Sandere, Iramaesi, está vivo. Está vivo. Está vivo porque há poucos dias atrás, um irmão chamado Moisés. Nesse mês que passou, eu fui pregar ali nos Estados Unidos e eu estive numa cidade, eu não sei bem a pronúncia, mas é no litoral, Langbrush. Eu estive ministrando ali, era o último dia que um irmão chamado Moisés viajou quase 50 quilômetros para participar do culto e receber oração. Cerca de 15, 20 dias depois, pós-exames, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, agradecendo pela oração e dizendo: está no meu Instagram, você que quiser ver. Ele diz assim: eu sou o irmão Moisés, que o Senhor orou por mim. Eu sofri uma cirurgia aqui nos Estados Unidos, os médicos abriram. Quando perceberam que o câncer tinha tomado o corpo, logo fecharam, desistiram. Mas eu recebi uma segunda cirurgia naquela noite que o Senhor ministrou. E o câncer desapareceu para a glória de Deus. Está vivo. Está vivo, está vivo, está vivo. Mamãe Sandure, Elei, deixa eu correr. Pega comigo a tua Bíblia. Tem 2 sons que me encantam dentro da Assembleia de Deus.
Esse barulho da adoração é um, mas o barulho da Bíblia aberta é o outro. Eu acredito no avivamento da igreja enquanto a Bíblia estiver aberta. Eu acredito num avivamento para a Assembleia de Deus enquanto a Bíblia estiver aberta. Escuta isso, Mateus capítulo 24, verso de número 32. Jesus está concluindo o seu ministério por volta do ano 29. Mas Jesus agora não vai olhar para Pedro. Jesus agora não vai olhar para Tomé. Não vai olhar para nenhum outro discípulo. Mas ele vai olhar para a igreja da última hora. E quando ele olha para a igreja da última hora, ele olha para nós. Ele olha para a Assembleia de Deus de Uruguaiana. Ele olha para o maduro e diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Em meio ao maior inverno espiritual de todos os tempos, eu vim dizer: próximo está o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Meus irmãos, eu preciso correr, mas eu preciso que você entenda. Quando, por volta do ano 29, Jesus está encerrando o seu ministério, ninguém daqueles que ouviam tinham por ideia, tinham por noção que a terra que eles estavam pisando, que Jerusalém, que todo Israel seria destruído, aniquilado, acabado. Como é que é, pregador? 41 anos depois desta mensagem, Israel seria completamente destruído, assolado, devastado. E eu falo estas coisas porque agora os cristãos, os judeus sobreviventes seriam dispersos, estariam vivendo dispersos pelo mundo. E para você entender o que é o anseio de um judeu tradicional pela sua pátria, eu me lembro que, certa oportunidade, Israel tinha se tornado morada de animais peçonhentos. Estava exilado em plena Babilônia. Mas lá na Babilônia, alguém dentro do palácio dizia assim: deixa eu voltar. Deixa eu retroceder. Mas peraí, rapaz. Está tudo acabado, eu sei. Está tudo destruído, eu sei. Mas eu quero começar uma obra. Eu quero começar uma obra. Para você entender melhor o que é o anseio, o orgulho, o sentimento de um judeu tradicional pela sua pátria, Jesus estava sendo elevado aos céus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E não tem um assembleano lá para bater palma, para gritar glória, para dizer aleluia. Não tem um assembleano para dizer aleluia ou glória a Deus. Mas tem 11 judeus representando a igreja, mas representando naquele momento Israel e questionando e dizendo: quando vai restaurar Israel? Se qualquer um de nós estivéssemos lá, diríamos: rapaz, vai demorar. O ano é 1948, vai demorar. Para os discípulos, mais de 1900 anos. Entenda isso. Eu estou falando dessas coisas, você já vai entender a mensagem. Mas eu preciso que você redobre a tua atenção. Porque no ano de 1948, quando um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, numa sessão extraordinária da ONU, que decidia acerca do Estado independente de Israel, vota
e vota a favor de Israel para que se tornasse nação. Poderia o Senhor fazer uma nação nascer, se formar num único só dia? Poderia. Cumpriu-se uma grande gama de profecias bíblicas e todos os senhores sabem disso. Jeremias capítulo 32 vai falar acerca da restauração de Israel. Para quem não se lembra, Ezequiel 36 e 37 fala da restauração de Israel. Tem muita gente que interpreta de maneira errônea, de maneira errada, o que Ezequiel escreve no capítulo 37, no Vale de Ossos Secos, mas aquilo nada mais é do que esses mais de 1800 anos, que Israel não teve pátria, que Israel não teve terra, que Israel não teve um lugar para chamar de seu. Eu estou falando isso porque Israel dizia: nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Para quem não se lembra, Isaías capítulo 59 e 60 vai falar acerca da restauração de Israel. Jovens que estão me ouvindo, eu sei que vocês já viram um avião na Bíblia? Já viram avião na Bíblia? Pregador, avião na Bíblia, a Bíblia tem 2000 anos, o avião não tem 200 anos, como é que tem avião na Bíblia? Tem sim, dá uma olhada aí. Isaías capítulo de número 60. O profeta está profetizando acerca da restauração de Israel. E de repente ele levanta a cabeça e começa a ver a aeronave sobrevoando. Por que, pregador? Porque depois do voto Minerva desse brasileiro, aeronaves da ONU iriam sobrevoar aquilo que seria o território de Israel. E quando eles estão sobrevoando, Isaías 2650 anos antes, ele levanta a cabeça e começa a dizer assim no verso 8: quem são estes que vêm voando como nuvens ou como pombas sobre as suas janelas? O que é isso? É Deus que vela pela sua palavra para se cumprir. É Deus que vela pela sua palavra para se cumprir. O que o Senhor está tentando dizer? Eu estou tentando dizer que a verdade absoluta é a palavra de Deus. Muito antes de Galileu Galilei ser perseguido por dizer que a terra era redonda, o profeta Isaías já tinha dito que Deus se assenta sobre o globo da terra. Entenda bem isso, a verdade absoluta é a palavra de Deus. Eu estou falando dessas coisas porque eu preciso que alguém entenda. Guarda isso. O projeto Israel para o mundo era apenas mais um projeto. Para os árabes era uma loucura, ao ponto dos árabes olharem e dizer assim: a hora que a gente quiser, a gente acaba com isso. A hora que a gente quiser, a gente termina com isso. Mas para os judeus, eles olhavam e diziam assim: é a minha promessa. É a promessa de Deus para a minha vida. Mas para Deus, Deus olhava para Israel e dizia assim: é o meu broto, e no meu broto ninguém toca. No meu broto ninguém toca. Arruma para mim essa garrafinha que está aí, só para em fazer uma demonstração aqui. Uma garrafinha e um copo, por favor. Isso. Uma garrafa com água e um copo. Por que, pregador? Porque... me ajuda aqui, servo de Deus. Tem uma garrafa com mais água. Esse aí, vamos usar esse aí. Entenda bem isso. A igreja que está atenta, observa bem. Até o ano de 1948... todas as promessas de Israel nós colocávamos para a igreja. E a igreja simplesmente era conhecida como Israel de Deus. Até o ano de 1948, a ideia escatológica para a igreja é o Israel de Deus. Todas as promessas de Israel são para a igreja. Mas depois do ano de 1948, muda o nosso entendimento.
Para quem não se lembra, a Assembleia de Deus nasceu em 1910. O movimento na Rua Azusa, 1906. Mas só em 1948 nós começamos a separar e dizer, opa, peraí. O que é para a igreja é para a igreja. Mas o que é para Israel é para Israel. Não. O que é para a igreja é para a igreja. Mas o que é para Israel é para Israel. Obrigado, meu filho. Eu estou falando essas coisas porque quem viveu os anos 90... sabe que a guerra do Golfo nada mais foi do que a confirmação, do que a consolidação da bênção de Deus sobre o povo de Israel. Os árabes se levantaram, melhor dizendo, vamos acabar com Israel. Vamos exterminar com Israel. Vamos arrancar Israel do mapa. E você que gosta de viajar na internet, navegar na internet, dá uma olhadinha. Testemunho de soldados americanos na Guerra do Golfo. E o que eles dizem, pregador? Eles dizem que por diversas vezes pensaram em ter perdido a guerra. Por diversas vezes pensavam que teriam perdido as batalhas. Mas os anjos do Senhor desciam e pelejavam por Israel. O primeiro-ministro de Israel, há 3 anos atrás, fez uma carta aberta dizendo: por diversas vezes fomos pegos de surpresa, por diversas vezes o nosso poder bélico falhou, por diversas vezes pensamos em ter perdido o controle, mas a mão de Iavé tem estado pelejando em nosso favor. O Senhor está pregando isso porque todos nós aqui sabemos, seus ramos se tornaram tenros, suas folhas cresceram. Israel está entre as 12 principais potências do mundo. Como é que é, pregador? Próximo está o verão. E eu quero que você entenda bem. Eu não pretendo pregar mais que 15 minutos e te colocar de pé, mas escuta isso. Pega comigo a tua Bíblia. Vamos para o livro de Gênesis. Porque às vezes para entender o final é preciso entender o começo. Ô gente, se tiver algum arquiteto aqui vai entender o que eu estou falando. Às vezes para concluir a obra é preciso olhar a planta e dizer: peraí, como é que era mesmo aqui? Peraí! Como é que era esta obra aqui mesmo? Dá uma olhadinha em Gênesis 1. 1:26, façamos o homem. E disse Deus, é isso? É uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito. E eles estão dizendo: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa. E depois diz o quê? Não, vem comigo, diga comigo assim: Deus me projetou para dominar. Você consegue entender isso, jovem? No projeto de Deus você não perdia, no projeto de Deus você dominava. No projeto de Deus você não ficava prostrado, no projeto de Deus você fica de pé e você domina. É por isso que eu acredito que essa depressão não vai dominar você. É por isso que eu acredito que essa enfermidade não vai dominar você. Deus te fez para conquistar. Em resumo, o homem iria dominar o quê? Dá uma olhadinha aí. Mar, céu e terra. É isso mesmo? Mas peraí, só um pouquinho. É difícil, uma das grandes dificuldades para interpretar a Bíblia, uma das grandes barreiras para nós entendermos a Bíblia é entendermos acerca de tempos e estações.
Uma das grandes dificuldades para entendermos a Bíblia é entender sobre tempos e estações. Como assim, pregador? Eu vou melhorar para você. É difícil acreditar que Deus nos fez para dominar, pastor, e o homem vai demorar quase 1000 anos para descobrir o que é roda. Como é que é? É difícil acreditar que o homem foi feito para dominar e demorou 2000 anos para descobrir o que é minério. Não, peraí. O homem precisou ver o Império Romano dominar o mundo para investir em estradas e pontes. E esse homem foi feito para dominar. O homem foi feito para dominar, e é difícil acreditar que o homem que foi feito para dominar, pastor, ele não foi fazer uma cobertura. E não foi fazer uma cobertura à beira-mar. O homem foi morar dentro da caverna. Mas peraí, o homem não foi feito para dominar? Foi. O difícil é entender tempos e estações, tempo determinado para todo propósito. Eu estou pregando essas coisas porque alguém precisa entender. A igreja primitiva, ela sempre teve a expectativa da vinda de Cristo para aqueles dias. Pedro chegou a dizer, ainda que alguns tenham por tardia, tinha gente dizendo, está demorando demais. Mas Pedro disse, ele não retardará a sua promessa. João disse, filhinhos, é já a última hora. Que última hora é essa que demora 2000 anos? Peraí, pregador. Mas vou além. Judas, ele mudou o teor da mensagem. Ele disse assim, eu procurei vos falar acerca do amor fraternal. Mas aí ele viu os lobos se infiltrando na igreja. Para jovens eu vou dizer, os malandros se infiltrando dentro da igreja. Ele disse assim, vou mudar a mensagem. O que o senhor está tentando pregar? O que o senhor está tentando dizer, pastor? Eu estou tentando dizer e eu estou tentando pregar para alguém que eu preciso afirmar. Em alto e bom som, Jesus não veio para o primeiro século. Por que, pregador? Porque o homem não dominava. O homem não veio no 5º século. Por que, pregador? Porque o homem não dominava. O homem não veio no 10º século. Por que, pregador? Porque o homem não dominava. O homem não veio no século 15, no século 20. Mas eu venho dizer, Jesus está voltando. Por que, pregador? Porque hoje o homem domina. Como é que é, pregador? Hoje o homem domina. O homem não se contentou em andar sobre as águas. Jet ski, navio, barco. Não. O homem criou o submarino para passar por debaixo da água. Lá na Europa tem um trem que passa debaixo do oceano. Que é isso, pastor? É loucura. O homem foi à lua. O homem criou uma máquina que, se você pegar aqui em Porto Alegre, claro que sujeito a escalas, mas em 24 horas depois você está lá na China. É loucura, é loucura. Eu estou pregando isso porque hoje o homem criou um tal de drone. E você consegue viajar quilômetros e quilômetros controlando ele por um simples celular. Eu estou falando dessas coisas porque hoje as guerras não são mais com soldadinho no campo, não, irmão. São mísseis teleguiados. São armas. E armas controladas por robôs ou computadores. O senhor está falando isso por quê, pregador? Porque a ciência do conhecimento se multiplicou. Daniel disse no capítulo 12, no verso 4, que nos últimos dias. Para os jovens melhor me entenderem, eu vou perguntar, quem de vocês aqui vai querer de Natal um iPhone 5? Não, pastor, 5 não.
de vocês vai querer um PlayStation 2 de Natal? Não, pastor, o 2 não. Mas o 15 Pro Max, o 16, o Play 5, eu levo, pastor. Por que, pregador? Porque o que valia não vale mais. Eu estou tentando pregar para alguém e fazer com que alguém entenda, eu sei. Eu estou pregando para a geração que viveu a maior mudança científica e tecnológica de todos os tempos. Alguém aqui namorou por carta, alguém aqui carregou ficha de telefone no bolso, alguém aqui nasceu conectado no Wi-Fi, alguém aqui nasceu já com 3, 4G na mão, mas eu preciso lembrar alguém e dizer, meu filho, entenda, ei, a ciência terá o seu limite, a terra terá o seu limite, mas eu vim pregar e dizer, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu vim pregar nessa noite e vim dizer para alguém, escuta bem isso, em verdade eu vos digo, que não passará esta geração. Que geração é essa que ele está falando? É a geração dos discípulos? Não. É a geração da figueira. E ele está dizendo, não passará esta geração sem que todas estas coisas vos aconteçam. Eu estou pregando esta mensagem porque a igreja está prestes a viver o maior acontecimento de todos os tempos. E pouco se é falado. O mundo está prestes a viver o maior acontecimento de todos os tempos e pouco se é pregado. Mas eu vim dizer, esta é a geração da figueira, esta é a geração do arrebatamento. Jesus virá buscar a sua igreja. Saiu um estudo que Porto Alegre, escuta bem isso, se tornará inabitável em 50 anos. A ONU relatou há cerca de 45 dias atrás, num estudo, num relatório, que a América Latina em 50 anos se tornará inabitável. E eu só venho no culto da vitória. E eu não quero mais saber de escola bíblica, pastor. Eu só frequento mesmo na época do congresso. Assim como nos dias de Noé. Ou como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em... Você já percebeu que o que o mundo mais faz é casar-se e dar-se em casamento, pastor? Você pergunta assim, rapaz, e a fulana? Qual fulana? A fulana do João? Não é mais o João. Já teve com o Tonho, já teve com o Xande, agora está com o Mário. E o João? Não, o João estava com ela, depois teve... Rapaz, agora eu acho que ele está solteiro, mas ele já passou por umas 4. O que o mundo mais faz é casar-se e dar-se em... É profecia bíblica. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro.
E eu costumo perguntar e dizer: que turma você pertence? A turma que fica ou a turma que vai? Estarão duas sobre o moinho. Que turma você pertence? A turma que vai ficar batendo cabeça no altar e dizendo: abre-nos a porta, Senhor. Ou a turma que vai ver o Senhor assim como Ele é? Que turma você pertence? Nesses mais de 20 anos pregando em congresso, eu entendi uma coisa: barulho passa, movimento passa, mas a palavra precisa mexer aqui e aqui. Por que, pregador? Porque amanhã eu preciso fazer o que há muito tempo eu não faço. Amanhã eu preciso fazer. Você me empresta a tua cadeira um pouquinho? E eu vou pedir ajuda de vocês dois. Me ajuda, filho, põe a cadeira aqui, irmão. Ah, é uma. Consegue? Se der, uma só. Todos me veem aqui e digam amém. É Marlon mesmo, né? Marlon e a Eduarda. Eu vou chamar o Marlon de Israel. Eu vou chamar a Eduarda de igreja. E eu vou chamar esta cadeira de olhos de Deus na terra. Porque desde o dia em que Deus viu Abrão, lá na terra de Ur dos Caldeus, Deus assentou Israel sobre esta cadeira. Passou todo o período patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó, Israel esteve sobre a cadeira. Veio, mas José foi para o Egito, Israel esteve no centro dos olhos de Deus, assentado na cadeira. Mas Israel sofreu no Egito, e Israel continuou sendo o centro dos olhos de Deus. Na casa de Levi, Deus levantou um homem chamado Moisés. Israel foi o centro dos olhos de Deus na terra. Ei, veio Josué, veio o período dos juízes, Israel foi o centro dos olhos de Deus na terra. Veio o período dos reis e profetas, Israel foi o centro dos olhos de Deus na terra. Israel foi para a Babilônia, pregador, mas quem se destaca lá são judeus. Por quê? Porque Israel foi o centro dos olhos de Deus na terra. Mas espera aí, o problema para Israel é que Deus amou o mundo. E amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Mas por favor, redobre a tua atenção, porque mesmo dentro de Deus, o seu Filho, o projeto era para com. Você lembra da mulher sírio-fenícia? Ela vinha gritando e os discípulos diziam assim, ó: despede a que vem gritando atrás de nós. Você lembra disso? E o que ele respondeu? Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de... O problema é que Deus olhou para Israel e disse: Israel, eu tenho uma eternidade para você. Israel olhou e disse: eu não quero. Eu quero um momento. Eu tenho o céu para você. Israel olhou e disse: eu quero a terra. Eu tenho amor para você. Israel olhou e disse: eu quero a vingança. E tem mais. Esse carpinteiro aí eu não quero. Eu quero um valente, eu quero um guerreiro. Deus olhou e disse assim: é mesmo, Israel? Um dia eu vou te dar um valente, um guerreiro, mas tu vai sofrer o preço da rejeição. Deus arrancou Israel da cadeira. Deus olhou e disse: eu me apaixonei pela igreja. E se você não entendeu, Israel fica aqui.
Fica aqui. Porque se você não entendeu, lá vai, faz 2000 anos que a igreja levanta a sua mão sem ira e sem contenda, dizendo: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas Israel, pastor Israel, depois do ano 70, ficou peregrinando pelo mundo. Só um tal de Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus. Vou mandar Israel. Só um tal de Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus. Stalin, na Rússia, feriu, perseguiu a igreja e os judeus. Mussolini, na Itália, perseguiu quem? Os judeus. Mas no ano de 1948, Deus olhou para Israel dizendo: eu vou te devolver, Israel, a terra que eu te dei por herança. E desde o ano de 1948, Israel se apossou da terra. E Israel diz consigo: que o Senhor me deu por herança, eu jamais entregarei na mão do inimigo. Num tempo profético, vira para lá, querido, bem pertinho do muro. Num tempo profético, Israel está assim, batendo cabeça no muro das lamentações e dizendo: ei, vem Messias, vem Messias, vem Messias. Mas a igreja continua de mão erguida dizendo: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E eu preciso encerrar, mas eu preciso dizer para alguém que ainda não entendeu: assim como um agricultor arranca o fruto maduro da terra, Jesus vem. E Jesus vem para arrancar a sua igreja. Ei, ei. Nossos pais pregavam e diziam: Deus vai tirar a igreja do mundo, mas Deus vai tirar o mundo da igreja. Deus vai tirar uma igreja de dentro da igreja. Deus vai tirar. E Deus vai arrancar a igreja. E a igreja vai para as bodas do Cordeiro. Senta, igreja. Mas para quem não entendeu, Israel vai voltar a sentar na cadeira. Eu estou concluindo, mas eu preciso dizer para alguém que ainda não entendeu: grande tribulação será dor e juízo para os ímpios, mas para Israel será provação. Ei, ei, se você não entendeu, lá vai. Grande tribulação será dor e sofrimento para ímpios, mas para Israel será tratamento. Ei, ei, ei. Israel vai sofrer, Israel vai padecer, Israel vai fazer, aleluia, ser enganado pelo anticristo, vai fazer falsa aliança. Ei, Israel vai se sentir e se sentir abandonado, esquecido, vai clamar como Jesus clamou: Lamá, lamá, sabactane, Deus meu, por que tu me desamparaste? Mas aquele que nunca perdeu guerra, aquele que nunca perdeu batalha, ele vem, e ele vem para socorrer Israel, e ele vem para mostrar para Israel: ainda que a mãe esqueça do filho que amamenta, todavia eu nunca me esqueci de ti. Só estou pregando isso, eu preciso encerrar. Mas eu preciso dizer para alguém: a igreja não pode ter a soberba. Vamos comigo? Quando eu falo igreja, eu não estou falando da igreja do Rio Grande do Sul. Quando eu falo igreja, eu não estou falando da igreja do Brasil. Eu estou falando da igreja como corpo na terra. A igreja não pode ter a soberba. Soberba de quê, pregador? De se esquecer. Esquecer de quê, pregador? Nós não somos a árvore principal da história. Você consegue entender isso? Nós não somos a árvore principal da história. Como assim, pregador? A árvore principal da história é a figueira, é Israel. Para quem não lembra, nós não tínhamos vida, nós éramos jambuzeiro. Nós só temos vida porque fomos enxertados nele. Oremantes, Elemaragai. Chama a varoa. Pega o violão. Eu estou no meio da Assembleia de Deus, então canta comigo assim:
ao findar o labor. Mas põe a mão sobre o ombro de alguém e canta para ele assim: meu amigo. E capalaragaxé. Eu quero orar por alguém que está ouvindo esta mensagem. E a verdade é que não teve paz no seu coração, porque só tu e Deus sabe como está a tua vida. A verdade é que você não conseguiu dar a devida liberdade ao Espírito, porque só Deus e você sabe como está a tua alma, como está de verdade as tuas vestes, como está de verdade o teu coração. Eu vim pregar para alguém e vim dizer: próximo está o tempo, próximo está o tempo. E Deus está dando a oportunidade nesta noite de conserto. Deus está dando nesta noite a oportunidade de aliança. Deus está dando oportunidade nesta noite de arrependimento. Deus está dando a oportunidade nesta noite de uma real mudança na tua vida. E eu preciso orar por alguém que está ouvindo esta palavra e está dizendo: Deus, eu preciso de uma mudança. Eu não caminhei até aqui, eu não percorri toda esta estrada de anos até aqui para perder agora, para se perder agora. Eu quero perguntar: cadê o primeiro corajoso? Cadê a primeira corajosa? Por que corajoso? Porque o primeiro sempre é mais corajoso, mais corajosa. Cadê o primeiro que diz assim: sou eu, pastor, eu quero. Sou eu, pastor, eu quero. Eu estou afastado, eu estou distante. Eu estou desviado, eu estou fraco. Eu estou me enganando a mim mesmo, pastor. Mas eu quero. Eu quero desafiar você, corre aqui para frente. Eu quero desafiar você, corre aqui para frente. Eu quero desafiar você, corre aqui para frente. Mamãe macanto rei remanderi me calamanderi me canta. Dibi a mandar se a festa no céu, porque ainda não há festa em Uruguaiana. Fala para mim. Ajudem aí, porque está descendo gente, está vindo muita gente. De bebi abacande remanjore me candarai de quebre randarai, pastor. O maior presente que Deus pode dar para esta geração é um pouco mais de temor. A oração que eu faço para os meus filhos não é de sucesso, e não é simplesmente ter ou se tornar um maravilhoso profissional. A maior oração que eu posso fazer pela minha casa não é que os meus filhos tenham um bom casamento, que meus filhos tenham bons negócios. Não. Eu oro todos os dias dizendo: Deus, dai-nos um pouco mais de temor. Dai-nos um pouco mais de temor.
mamãe sério. Ele mamãe é manaia de oremica. Ele mana manacide mica. Ele mamãe é catarraxerrecandarai. Está faltando alguém aqui ainda? Ele mamãe é. Eu estou vendo tanta gente chorando. Eu estou vendo tanta gente vindo. Cristo me encontrou. Hoje foi enxertado no meu Salvador. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo. Tem espaço ainda, ajude alguém, está vindo muita gente. Nele foi enxertado através da fé. Posso eu dar fruto? Ainda tem espaço aqui na frente. Enxertado assim. Vem. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A igreja se põe sobre os seus pés, por favor. Na manda serra. Não dá frutos bons. A voz de Deus está ecoando aqui dentro. A voz de Deus está ecoando aqui dentro. Coração, mais um belo dia, Cristo me encontrou. No meu Salvador. Dá um passinho para frente, você tira alguém lá do corredor. Obreiros, ajudem aí. Tem mais espaço aí. Isso. Que coisa linda. Quantos pais querem abençoar os filhos? Quantos obreiros querem abençoar os jovens? Quantos jovens querem abençoar outros jovens? Eu vim dizer para alguém: o pecado não terá mais domínio sobre ti. A graça de Deus te envolverá. A graça de Deus te envolverá. A graça de Deus te envolverá. Na manjoia candaie candaie. Alebia mandara siri me candarai. Não quero mais errar, não quero mais pecar.